Ótima tarde, chegamos com o boletim legislativo desta terça-feira. Que bom ter a sua companhia por aqui. Nesta edição, vamos falar sobre um projeto aprovado pela Câmara que prevê medidas de humanização nas unidades de saúde para mulheres que sofreram aborto. Outra medida garante que as mães que perderam o bebê durante a gestação realizem o sepultamento. Tem ainda um alerta: Corpo de Bombeiros fala sobre os cuidados necessários durante o uso de aquecedores, agora no inverno. Todos os detalhes a gente traz daqui a pouco. O luto gestacional, quando a mulher sofre um aborto, é um dos momentos mais delicados da vida de uma família, né? E para aliviar a dor dos pais, o projeto aprovado aqui pela Câmara prevê medidas de humanização nas unidades de saúde. Entre elas, a acomodação em área separada das outras mães. A perda gestacional é um momento delicado e de extrema dor para mulheres e familiares. A Carol passou por isso recentemente. No início do ano, ela descobriu a gravidez. Era um menino, que recebeu o nome de Pedro. Com 12 semanas, Carol começou a ter sangramentos e, depois de exames, foi comprovado que o bebê não tinha mais vida. Nos próximos dias eu ia viver, né? Eu sofri um aborto retido. Nós fizemos aí um ultrassom e foi de fato comprovado que o que já estava sendo manifestado ali no meu corpo era que não tinha mais vida no Pedro, não tinha mais batimentos cardíacos. Após a descoberta do óbito fetal, Carol procurou o hospital. Lá, foi levada para uma sala pré-parto, onde gestantes são preparadas para dar à luz. Estar naquele ambiente para retirar o filho morto aumentou o sofrimento. Eu tive que conviver ali com várias gestantes, várias mamães que estavam ali já perto, né, de ganhar os seus filhos, de trazer a vida dos seus filhos, e infelizmente eu estava ali não para trazer isso. Após passar por uma história parecida, o vereador Sérgio Camargo criou um projeto de lei para mudar essa realidade e humanizar o tratamento com gestantes que perderam o filho antes ou durante o nascimento. A lei aprovada na Câmara Municipal prevê a oferta de leitos ou quartos separados nas unidades de saúde públicas e privadas de São José para mães que perderam o filho durante a gestação. A gente entende que o sentimento de uma mãe que foi para a maternidade para ter o seu filho e lá ela comemora o crescimento da família, a chegada de um novo membro, ela é totalmente diferente de uma mãe que tem um aborto espontâneo e perde o seu filho. Então, as duas ali no mesmo quarto, o relacionamento das duas é muito difícil, até para as enfermeiras, que muitas vezes chegam sem saber e perguntam para aquela mãe que perdeu o filho, que acabou de perder o filho: ah, você já deu mamar? Cadê o seu filho? Ele foi tomar banho? Tá, entendeu? E daí, esse trauma da mãe que perdeu o filho, ele é muito prejudicial à saúde mental. Para essa psicóloga, a dor das mães que perdem bebês ainda na gestação ou durante o parto é muitas vezes invisibilizada. Mantê-las em um mesmo ambiente de gestantes e puérperas com recém-nascidos intensifica o sofrimento emocional. As mães acabam sofrendo ali sem acolhimento, sem saúde pública preparada para receber elas. Então é um sofrimento assim muito grande. Claro que cada pessoa vai vivenciar esse luto e essa perda de uma forma, mas é uma perda muito sensível. Existe também até toda a mudança hormonal que vai acontecendo no corpo da mulher, e após essa perda, o corpo precisa todo se reconfigurar, e após o parto, então, ela passa por todo o processo de trabalho de parto e ela vai embora sem o bebê dela. Pensando na saúde mental dessas mães, o projeto de lei garante ainda tratamento psicológico e um acompanhante durante o período de internação. De acordo com a justificativa do texto, essas medidas buscam humanizar o luto materno e parental e garantir um acolhimento digno, mais humano e respeitoso. Nós percebemos que aquelas mães que perdem os seus filhos no meio da sua gestação, elas trazem
um trauma muito grande, né? Nós tivemos aqui contatos com mães que perderam filhos há 30 anos atrás e não esqueceram e ainda trazem o trauma, o medo de uma nova gravidez, né? Então, se não for tratado de maneira adequada, essa mãe carrega isso e passa isso até para as próximas gerações. Segundo a psicóloga, esse cuidado individualizado vai ajudar na maneira que essas mulheres lidam com o luto. Se lá no começo a gente já está oferecendo esse apoio para a mãe, para a família, lá no começo a gente já está tendo esse cuidado de separar ela, né, das outras mães, de dar esse suporte, de não expor ela a essa situação, talvez isso vá dizer como que ela vai lidar com com a perda a partir dali. E Carol, mãe do Pedro, comemora a conquista da lei. Se naquela época o tratamento fosse mais humanizado, a perda do filho teria sido menos traumática. Poderia ter ficado um pouco mais fácil, sabe? Eu acho que quando a mulher que passa por isso, a família que passa por isso e vai assimilando ali no decorrer dos dias, com esse leito separado, com uma equipe mais humanizada, eu acho que ficaria um pouco mais leve, sabe? Um pouco mais fácil de você viver os seus dias. E outro projeto aprovado pelos vereadores assegura às mães que sofreram o aborto o direito ao sepultamento, isso independente da idade gestacional. Para quase todas as mulheres, a descoberta da gravidez provoca um turbilhão de emoções. A cada dia de gestação, o sonho de ter o bebê nos braços parece mais próximo. Mas nem sempre esse momento acontece. A perda de um filho ainda na barriga traz danos psicológicos difíceis de serem superados. Maria Cláudia ainda sente essa dor. Eu estava internada, né, há quase 2 semanas, tentando segurar o bebê, né, que eu já tinha tido aí um diagnóstico de perda de líquido amniótico. E no dia 17 de abril eu sofro o prolapso do cordão umbilical, né? Então o cordão umbilical ele é expelido e o bebê ele fica preso no meu útero. Ali naquele momento, segurando o cordão umbilical, eu vi que a pulsação parou, né? Eu sabia que o meu bebê já não estava mais vivo dentro de mim. Além de sentir uma tristeza profunda, o trauma ficou ainda mais pesado por não ter conseguido viver uma etapa importante do luto, o sepultamento. No Brasil, uma resolução do Conselho de Medicina estabelece que o sepultamento ou a cremação só são obrigatórios para fetos com mais de 20 semanas de gestação ou com peso acima de 500 gramas e estrutura superior a 25 centímetros. Medida essa que gerou o sentimento de revolta em Maria Cláudia. Naquele momento de muita dor e sofrimento, eu pergunto para a área da saúde, buscando orientações para que meu marido e minha família fossem preparar o velório. E ali eu tomo conhecimento de que isso não iria acontecer, de que esse bebê, né, que ali eles chamam de feto, eles não reconhecem como meu filho, é apenas uma massa, será descartado, jogado no lixo com os restos hospitalares. Eu não acredito no momento, eu fico muito triste, muito indignada, é uma mistura, né, de dor, de indignação. Em São José dos Campos, um projeto de lei alterou esse entendimento. Idealizado pelo vereador Sérgio Camargo, a proposta tem como foco garantir às famílias que passem por situações de perda gestacional, fetal ou neonatal um maior acolhimento nesse momento. O sepultamento é viver realmente o luto, né? É fechar um ciclo. A partir do momento que há a concepção, já existe ali uma vida humana, já existe um filho, já existe uma pessoa que faz parte da família. Então, fazer o sepultamento ou a cremação por decisão da família, despedida ali, é viver aquele luto e encerrar aquele ciclo, né? Embora uma vida tão curta, mas é uma vida humana que a gente tem que se despedir, que a gente tem que fazer esse momento de luto ali. Isso é muito importante para a vida emocional da família. Ainda há determinação para que serviços de saúde da rede pública permitam que os pais escolham como irão se despedir do filho natimorto. O vereador ressalta, nesse ponto, a necessidade de se respeitar crenças e vontades do casal afetado. Nós sabemos que as famílias, né, religiosas ou não, têm as suas maneiras de fazer a despedida dos seus entes queridos,
da família. Então, tratar aquela criança ali, independente da idade gestacional, como um membro da família e fazer a despedida religiosa ou da maneira que ela preferir ali, faz parte também da vivência deste luto. A proposta exige ainda a emissão de documento com a data e o local do nascimento do bebê, o nome escolhido pelos pais e, se possível, o registro da impressão digital. A medida visa reconhecer a importância do feto para a família. Agora, mãe de uma nova criança, Maria Cláudia celebrou a norma. Hoje, com a Maria Elisa nos meus braços, posso dizer que nós transformamos a dor da perda dos nossos filhos, a indignação dos nossos filhos ter sido jogado no lixo, em força, em luta, em coragem, né? E nós vencemos. A lei ela foi aprovada. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, chegou a hora de conferir as vagas abertas no PAT. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista contábil, assistente de contadoria fiscal, atendente barista, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti grangeiros, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, auxiliar mecânico de ar-condicionado, balconista, balconista de açougue, barman, caseiro, consultor de vendas, controlador de acesso, costureira de máquina overlock, costureira em geral, cozinheiro geral, eletricista de instalações, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, faxineiro, marceneiro, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, montador de móveis de madeira, motorista de caminhão guincho pesado com manque, operador de instalação de ar-condicionado, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, operador eletromecânico, padeiro, passador de roupas em geral, pedreiro, pintor, projetista de móveis, reparador de aparelhos eletrodomésticos, exceto imagem e som, técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico de obras, técnico de prótese e órtese, técnico de eletrotécnica, técnico em manutenção de máquinas, topógrafo, tubista e vendedor interno, e ainda vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de teleatendimento ativo e porteiro. E para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Me diz uma coisa, como tem sido as suas noites aí de inverno, hein? Eu não abro mão de um chá bem quentinho antes de dormir e, claro, aquele belo edredom. Agora, para muita gente, os aquecedores são indispensáveis nessa época do ano. Tudo de bom, né? Deixa o ambiente bem quentinho. Mas, olha, é preciso muito cuidado ao usar esses equipamentos para evitar acidentes. Quando o frio aperta, a vontade é de ficar em casa e se aquecer. Nessa hora, as lareiras e aquecedores se tornam aliados. Depois de pesquisar muito, a Mira escolheu um modelo a óleo e instalou 3 aparelhos. Eu queria escolher alguma coisa que não fosse prejudicial à saúde, porque o nosso inverno é muito seco, né? E ar-condicionado, você compra quente e frio, mas quando você coloca ali no quente, ele queima o oxigênio, o ar fica mais seco ainda. E para quem tem problema de rinite respiratório, é um perigo. E aí eu fui pesquisar, porque também tem outros tipos de aquecedores que podem queimar ou que soltam algum gás tóxico, né? Tem que tomar muitos cuidados. E eu descobri o aquecedor a óleo, que ele não faz mal nenhum, na verdade. É um aquecedor que tem um óleo dentro especial com uma resistência elétrica mergulhada nesse óleo. E aí ele esquenta o ar em volta por radiação.
Com a chegada do inverno e do frio, o uso de lareiras e aquecedores se tornam aliados no conforto. Mas o uso desses aparelhos exige cuidados para que o aconchego não se torne risco. E é justamente nesta época que o alerta dos bombeiros se intensifica. Com a queda nas temperaturas, crescem as ocorrências envolvendo o uso inadequado de aquecedores e lareiras. Tecidos sobre os equipamentos e instalações próximas a cortinas são alguns dos erros mais comuns. Se você vai sair da sua residência, o ideal é que você não deixe o seu aquecedor ligado. Por quê? Porque uma determinada falha elétrica ali no momento, você não vai estar presente para poder saná-la ou atuar de uma forma rápida ali, visando evitar o início ou o princípio de um incêndio. Bem como as outras coisas que eu mencionei, que é cobrir o seu aquecedor ou posicioná-lo próximo a uma cortina, alguma toalha, alguma roupa, alguma coisa ali que possa ter um contato próximo e iniciar um incêndio. E os cuidados não param por aí. No caso dos modelos a gás, o perigo pode ser invisível. A queima em ambientes fechados pode gerar monóxido de carbono, um gás tóxico, sem cheiro e sem cor. Por isso, a orientação é sempre manter o local ventilado. Com tantos alertas, muitos consumidores buscam orientação antes de comprar. Uma dica é sempre escolher modelos certificados. O local da instalação também merece atenção. Você tem que ter uma preparação de segurança. Por exemplo, aquecedor a gás de banho. Você tem que ter exaustão, né? Tem que ter uma chaminé para fora do ambiente, tem que ter ventilação permanente. Tem alguns cuidados de local que ele tem que ficar. Eles normalmente ficam na área de serviço. Se for uma casa, pode ficar para fora, tem que ficar num local protegido. Normalmente existem até aquecedores que podem ficar ao tempo, né? Mas tem esses cuidados. Não podem, sim, aquecedores que podem ficar dentro de banheiro ou em local confinado são aquecedores especiais. Então, é um aquecedor específico para isso, ele não tem troca com o ambiente interno, né, de pegar oxigênio, de liberar também. Em casos de emergência, o Corpo de Bombeiros destaca a importância de manter a calma e passar as informações de forma clara. A precisão no chamado pode agilizar o atendimento e evitar tragédias. A primeira atitude que você deve tomar é buscar a sua segurança, certo? E, paralelo a isso, você deve fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros via telefone 93. Sempre lembrar de passar informações detalhadas quanto ao local da ocorrência, o que ocorreu de fato ali, tem um incêndio, acabou de se iniciar um incêndio, quantidade de vítimas, se possível, tem uma vítima no interior da residência, eu consegui sair da residência, mas permaneceu uma pessoa lá no interior, e passar com exatidão as informações quanto ao endereço e também pontos de referência, para que o Corpo de Bombeiros consiga se dirigir o mais rápido possível para o atendimento da ocorrência. É isso, claro que a gente pode sempre contar com o Corpo de Bombeiros, mas o ideal é adotar medidas preventivas para que os acidentes não aconteçam. Além disso, é importante também fazer o uso consciente da energia elétrica. Algumas dicas podem ajudar e quem vai nos auxiliar nesta tarefa é o Eduardo Campos, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Eduardo. Oi, Fran, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, todo mundo está vendo que o inverno nesse ano chegou com tudo e eu mesmo estou todo agasalhado por aqui. A gente sabe que nesse tempo mais frio é normal a gente tomar banhos mais quentes, mais demorados, passar mais tempo com o aquecedor ligado também dentro de casa e isso pode acarretar em um custo elevado nas contas de energia no final do mês. Quem vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre como evitar esses gastos indesejados é o Roberto Miranda, gestor aqui da EDP. Roberto, muito boa tarde, obrigado por nos receber por aqui. Queria que você falasse um pouco quais aparelhos consomem mais energia durante esse período do ano. Boa tarde. Os aparelhos que mais impactam no fornecimento de energia nessa época são os aparelhos resistivos, né? Como chuveiro, ferro elétrico, né? E os aparelhos que você usa de forma corriqueira, né? Ou sempre está usando semanalmente, que são a máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, o ferro de passar roupa, são os equipamentos mais ofensores nesse período. Perfeito, eu queria que você falasse um pouco também sobre como que a gente pode fazer para economizar nesse mês, como é que a gente faz também para poder evitar esses gastos indesejados.
Bom, é importante que nem o chuveiro, por exemplo, né? O chuveiro ter banhos mais curtos, se possível, apesar do frio, colocar na posição verão, que só isso já permite uma economia de até 30% para esse equipamento. E do outro lado, por exemplo, mudar a regulação da geladeira, né? Para uma regulação menos fria, né, no mínimo possível, porque ela, com a temperatura mais fria, ela não precisa estar no máximo. Isso vai economizar também. Passar roupa toda de uma vez, lavar roupa utilizando a capacidade máxima da máquina e utilizar o máximo possível a luz do dia. Isso tudo pode trazer uma economia no final do mês. Agora, uma outra dica também que vale para o ano inteiro são aquelas luzinhas dos aparelhos que ficam em stand-by, e isso também gasta energia, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e como ficar atento também. Isso é importantíssimo. As pessoas pensam que, em razão do aparelho não estar sendo utilizado, ele não tem gasto de energia. Se tem aquelas lâmpadazinhas de LED, como televisão e outros aparelhos, existe o consumo é pequeno, no entanto, somado a outros consumos no final do mês, pode dar uma diferença. É importante que, se a pessoa não estiver utilizando o aparelho, retire da tomada, de tal maneira que não vai ter consumo nenhum. Uma outra coisa também é que se usa muito aquecedor agora no frio. Ele impacta muito no orçamento no final do mês? Como é que é esse impacto direto dele? Com certeza também é um grande ofensor, principalmente aqueles aquecedores, né, que você leva de um lado para o outro, que são portáteis. Eles têm um consumo bastante elevado. Então é importante que, se for usar só quando estiver no local, no ambiente, não ligá-lo antes, e que ele esteja adequado ao ambiente, ao tamanho do local, seja tudo vedado, para que se tenha um consumo menor. Perfeito, Roberto. Muito obrigado pela sua participação. Fran, por aqui é isso, é aquilo, né? Todo mundo ficar de olho, prestar atenção nas dicas que o Roberto passou pra gente, para no final do mês não ter nenhum susto na conta de energia. A gente volta daí do estúdio. Maravilha, Eduardo. Muito obrigada, viu, pelas informações. É isso aí, né? Economia e também sustentabilidade. Então vamos aproveitar para saber como é que fica o tempo aqui na cidade. É hora da previsão. A tarde de hoje continua ensolarada e sem chance de chuva. Os termômetros variam entre 10 e 24 graus. Amanhã, quarta-feira, o dia será de sol e à noite o tempo fica aberto, sem nuvens no céu. Os termômetros devem variar entre 11 e 25 graus. O Boletim Legislativo desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estaremos de volta com mais notícias sobre a Câmara e também sobre a cidade. E claro que a gente vai estar aqui esperando você. Tchau, tchau.